Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos uma continuação desta minissérie sobre tabelas. Tabelas que a gente utiliza dentro do Revit para controlar as informações do nosso projeto BIM, Build Information Modeling, modelagem de informações da construção. É isso que a gente está fazendo aqui, então dá para controlar por tabela. E também a gente usa, é claro, as tabelas para quantificação. Aqui a gente vai estar vendo neste vídeo como quantificar elementos da construção, como por exemplo a parede. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito, eu peço para que clique no botão abaixo para se inscrever. Você pode também estar curtindo e compartilhando nos botões abaixo e também estar comentando abaixo do vídeo caso esse conteúdo te auxilie de alguma forma e caso você queira estar tirando alguma dúvida ou pedindo um conteúdo futuro também. Semanalmente eu tento trazer ao menos um vídeo como este para você. Então vamos lá! Esse projeto eu deixei disponível no link abaixo na descrição do vídeo, caso você queira estar utilizando exatamente ele. Ou então, você pode também, caso eu queira estar acompanhando com um projeto que você está desenvolvendo no teu escritório, abra ele e vamos fazer junto então agora a tabela dos elementos que vedam a construção, a começar pela parede. Eu tinha comentado, mas vale a pena relembrar, que quando a gente tem os elementos que vedam a construção, por exemplo, a parede, não é exatamente igual a gente fez ali a tabela da porta da janela, que a gente queria saber quantas portas no total, ou quantos banheiros no pavimento superior eu tenho no meu projeto. Aqui no caso, eu não quero saber quantas paredes de 15 eu tenho em todo o meu projeto. Aqui é um pouquinho diferente. Não me interessa saber se eu tenho 10, 20 ou 30, com quantos traços eu desenhei de paredes, fiz uma parede, virei, fiz duas, virei, fez 3 e assim por diante. Não é bem isso que eu queria computar, não é isso daqui. Por exemplo, daí eu virei, fiz mais uma, virei, fiz mais uma. Eu não quero saber a quantidade de paredes, eu quero ver dentro aqui dela, dentro da estrutura dela, aqui eu vou até visualizar esses revestimentos, pintura, o reboco, aqui a alvenaria, quanto que eu gastei deste material. Então aqui é diferente, a questão é que a quantidade para mim seria pouco relevante. O que é mais relevante para mim aqui seria o que compõe essa parede, o material dela. Então aqui a tabela vai ser um pouquinho diferente. Também essa mesma lógica, ela é válida para se você for estar realizando uma tabela de piso e também uma tabela de forro e também uma tabela de telhado, até mesmo os elementos de, por exemplo, laje, de elementos estruturais, pilar, viga, talvez se for interessante tabelar pelo material, então faça uma tabela de materiais que a gente vai ver agora, que é diferente de a gente computar quantos desse componente eu tenho em todo o projeto. Aqui eu selecionei 3, vou dar ESC, desselecionei, eu volto a ver as propriedades da vista que eu estou, que é a vista 3D. A tabela é uma vista que aparece no navegador de projeto. Aqui na aba vista, você pode estar selecionando a tabela que você vai utilizar. Comentei que a maioria das vezes era esta primeira, mas tem exceção à regra aqui, que aqui eu não quero quantificar a quantidade, eu quero tabelar material. Então tem aqui a tabela de material, de levantamento de material. Se você preferir, aqui embaixo no navegador de projeto, no Project Browser, rodou mais para baixo, encontrou a pastinha de tabela, maisinho, menuzinho, tem todas as tabelas que já foram criadas aí. A gente criou todas essas em vídeos anteriores, caso você não tenha acompanhado, convido você a estar olhando a playlist depois de assistir esse daqui. E aqui então a gente pode dar botão direito, aqui também dá certo, pedir uma nova tabela de levantamento de material. É a terceira opção, igualzinha, o mesmo resultado de pegar aqui a terceira opção de levantamento de material também. Vamos lá. Eu vou começar pela categoria paredes, então cliquei aqui num desses campos escritos, essas categorias, vou digitar P de paredes, vai cair no primeiro P dessa relação, e aqui eu vou encontrar paredes, cadê paredes? Oh meu Deus, tá aqui, tô ficando cega. Daí tem aqui paredes, e tem aqui a fase não é reforma não, fase é construção. Isso aqui é importante porque se você criar a tabela certa, a categoria certa, mas na fase errada, daí a tabela fica vazia. Então, categoria e fase. Nome você pode renomear depois se achar necessário. Aqui eu vou dar o aliás. Vamos lá, não vou dar ok não, vou comentar uma coisa. Vai que eu queria pegar parede, só que daí eu não estava enxergando parede porque eu estava trabalhando com map. Eu tinha desligado aqui, no meu caso eu causei, desliguei a arquitetura e estrutura, fiquei só com mecânica, elétrica, tubulação. E repara que aí eu não tenho paredes. Não tenho paredes porque eu não tô com disciplina aqui nos filtros que permita eu estar enxergando parede. Mesma coisa, eu queria tabelar um componente map e não tá aparecendo, então faça aparecer, só ticar aí. Eu vou ticar aqui, novamente eu vou pegar aqui parede, que é o que eu queria, e construção, eu vou dar ok.
Categoria, então, depende de filtro de disciplina daquela categoria também. Quando eu estiver fazendo levantamento de material, eu dou a dica, se pergunta aonde, o que e quanto que você monta qualquer tabela, até mesmo essa daqui de levantamento de material. No caso de parede, no entanto, se você buscou N de nível, não tem nível, ou L de level, se tiver no Revit inglês, não tem, mas tem a questão de aonde ela está a parede, do lado de fora ou do lado de dentro da construção. Porque parar para pensar a parede que vai do lado de dentro da construção, ela em relação àquela lá que vai para o lado de fora da construção, ela tem menos elementos de proteger, por exemplo, contra intempéries, principalmente contra a umidade, mas também outros elementos que desgastam mais na fachada e não seria necessário de colocar esse extra naquilo que vai dentro da edificação. Então, isso daí de ser exterior ou interior seria a função. Então, você pode procurar aqui o F de função. E daí, dessa forma, vou empurrar aqui a função para dentro, que daí ela já tem a função da parede, ela ser externa ou ela ser interna. Então, porque o do de dentro é diferente do revestimento que vai para o lado da fachada. Daí, vamos lá. Além de a gente definir aonde ela está, na sequência, segunda pergunta, o quê? Então, vamos lá. Segunda pergunta, o que essa parede é? Lembra quando você pegava ali a WA de fazer wall, fazer a parede, editar tipo duplicar, daí entrava no editar da estruturinha de montagem das camadas, e ali na sequência você atribuía material. Então, o que a gente quer ver aqui é a atribuição dos nomes do material que define o que. O que a gente vai querer tabelar aqui, o que da parede a gente quer enxergar aí. Então, o que define o que essa camadinha é, seria então a material nome. Eu vou rodar aqui para baixo, eu vou encontrar aqui material nome, vamos lá, material nome, selecionei, e eu vou trazer aqui material nome para dentro com a setinha verde, é o que me define o que isso daí é. Só um comentário muito breve, eu prefiro no nome trazer um nome mais enxuto, mais fácil de eu bater o olho e identificar, e daí eu traria o descrição, para eu ir um pouquinho mais a fundo, que também define o que ele é completando essa informação. Como assim? Eu prefiro colocar, por exemplo, o material nome pintura branca. E daí a descrição, eu vou estar colocando, por exemplo, vai ser pintura branca, látex PVA, da Souvenir, código tal ou similar. Né? Então, a descrição a gente vai um pouquinho mais a fundo. Ou então, material nome vai ser porcelanato branco. Daí eu vou descrever um pouquinho mais porcelanato branco 50 por 50 centímetros da Eliane, código tal ou similar. Então a gente vai um pouquinho mais a fundo na descrição e dá o nome mais enxuto. Inclusive, vai que eu esqueci de escrever a descrição, eu estava com pressa, me preocupei mais com o nome. Então na descrição agora da tabela, você completa a informação. Mesma coisa no caso de você ter colocado janelinha e ter visto só em tabela ali a questão da colocação da altura do peitoril. Daí por tabela daria para consertar também. Então aqui eu vou na descrição um pouquinho mais a fundo no que esse material é. Agora, quanto de quantidade que eu preciso computar? Daí eu vou pedir para traga material área. Material área, no caso de revestimento, ou quando a gente vai numa casa de materiais de construção, a gente compra pela área. Quantas plaquinhas cerâmicas a gente consegue saber pela área. Até mesmo pintura, a gente sabe pela área que a gente vai revestir. Então, material área é importante. Daí beleza. Se fosse elemento estrutural de concreto armado, nesse caso, volume seria importante. Daí, quanto de volume de concreto eu vou gastar na categoria pilares estruturais, por exemplo, ou lajes estruturais. Aí seria volume de concreto, aqui é revestimento, então só material área já daria certinho. Vou comentar que tem gente que confunde com este daqui, que é a área sem ser de material. Daí, só explicar aqui, mas eu vou trazer só para comentar, não precisa trazer esse não, é que área seria a área do total, né? Não a área de pintura branca, a área do tijolo, a área do chapisco, do emboço, né? Seria, na verdade, da parede total a área. Então, aqui não daria tão certo quanto você pegar do material a área, que é o que você está precisando aqui, imagino eu. Aqui eu trouxe só para mostrar que ela dá uma bugada quando você na formatação pede para calcular total também. Não precisa trazer esse último, só estou trazendo para mostrar o probleminha que vai acontecer. Eu vou aqui no classificar e agrupar aonde e o que. São bons critérios de classificar e agrupar. Então, aonde ele está, seria a função está do lado de fora ou do lado de dentro da construção. Vou pedir com cabeçalho e rodapé. Depois, por aqui onde está nenhum, o que ele é, material nome, aí certinho. Eu tô confiante aqui, então vou até tirar o itemizar cada instância, que daí ele agrupa os iguais. Agrupa os que têm a mesma função interna ou externa e possuem o mesmo nome de material. Perfeito, vou ali na formatação, a binha seguinte. Entrei aqui na binha seguinte de formatação
E aqui posso pegar o material área e onde está nenhum cálculo, calcular os totais. Repara que área, no entanto, ele nem sequer deixa eu calcular os totais. Esse área ele nem sequer deixa porque seria para a parede total, tanto lá de dentro quanto lá de fora, todo o volumezinho da parede tridimensional, aquele componente, sendo que aqui eu estou fazendo uma tabela de levantamento de material, onde não seria nem sequer possível estar fazendo do componente total, que a gente está fazendo pela camadinha de material. Então, logicamente, para pegar da parede inteira a área, então não faria sentido estar fazendo por aqui. Por isso que ele nem sequer deixa calcular o total. Então, vou pegar essa área e vou empurrar para fora, que eu só tinha colocado para mostrar mesmo. Eu selecionei aquilo que eu não queria e empurrei para fora. Vou dar o OK. E repara que Revit vai processar um pouquinho aqui e vai estar criando a tabela para você. Por exemplo, se aqui eu tinha esquecido de escrever aqui o traço do reboco, eu posso estar escrevendo aqui. Se, por exemplo, é 1:3, para 3 seria, na verdade, chapisco, eu poderia estar colocando. Ou então colocar aqui a argamassa pronta. Daí vai ser o traço ali da mistura, mais ao tanto de água. Daí eu vou colocar traço de mistura pronta, por exemplo. Daí ok. Daí você pode estar completando aqui as informações. Pintura branca, por exemplo, látex PVA branco. Pintura látex PVA branco, né, por exemplo. Ok. Vai que tinha algumas paredes aqui que não era para ser externa, era para ser interna, ou vice-versa. Aliás, a pedra era externa, hein? Vamos lá, você na verdade é exterior. Daí ok, ele falou que mudou todas elas para exterior. Agora, se eu quisesse entrar aqui, por exemplo, no 3D, eu vou fechar aqui uma caixa de corte, inclusive já fechado para a planta do térreo. Então, vou dar botão direito do mouse aqui em cima do cubinho. Vou pedir para orientar para a vista de planta de piso aqui do térreo. Daí ele já chapa o cubinho pela face superior, com a viewport aqui fechando em direção ao térreo. Vou dar uma girada de leve e eu posso até mesmo afundar um pouquinho aqui a caixa de corte mais para baixo, para eu ver o terreno, perfeito? E eu vou descer só um pouquinho para eu ver aqui embaixo do forro, daí beleza? Daí vamos supor que essas paredes aqui eram para ser internas, inclusive aqui eu vou dividir, porque senão vai dar para pegar só aquilo que é interno. Vou passar o bisturi, cortar o bisturi bem aqui, né? Cortei, ESC. Daí eu vou selecionar todas essas que são internas, por exemplo, essa aqui, essa outra de cá. E com elas selecionadas, como eu sei que isso daqui precisa não ter a mesma proteção contra intempéries que tem do lado de fora, essas aqui de dentro não precisa, selecionei elas, vou editar tipo, vou duplicar e vou falar que é 15 centímetros interna, por exemplo. Tem gente que abrevia interna para int, externa para ext, ou então escreve que essa é a parede interna, daí ok. Daí onde aqui a função vai ser interna, a função vai ser interior. Daí eu vou dar ok. Tem essas possibilidades de função, interior, exterior, de fundação, de retenção, por exemplo, uma parede de contenção, um muro de arrimo. Sofito geralmente são aquelas lá que envolvem o beiral, o telhado, platibanda. E shaft núcleo seria quando você faz ou uma parede de shaft, feito somente com osso de parede, núcleo. Eu poderia estar utilizando ela também. Aqui a função é interior, daí ok, perfeito. Repara, depois de ele processar, dá uma olhada na sua tabela aqui, que agora, justamente, eu já tenho essas tabelas aqui já computando a alvenaria, a pintura e o reboco que acontece dessas paredes interiores. Daí, mesma coisa aqui, eu vou subir a caixa de corte, inclusive vou fechar um pouquinho, abriu demais aqui o terreno, não tinha necessidade de ver tudo isso. Eu vou fechar só um pouquinho aqui. Oh, meu Deus. Aqui a caixinha de corte, que daí eu podia a mesma coisa controlar aqui para o pavimento de cima. Eu vou só clicar na face aqui vertical do cubinho, nessa vista da esquerda, que eu tenho um pouquinho mais de controle. Essas setinhas, esses triangulinhos de puxar, caem em cima de menos elementos. É um pouquinho mais fácil de eu controlar, de eu subir pouquinho a coisa aqui no pavimento superior. Aqui também eu vou clicar, por exemplo, nessas aqui que são internas, que faltou eu controlar. Opa, que eu tenho que dividir. Vou pedir aqui o bisturi, SL de split, e vou dividir essa paredinha bem aqui. Dividi, cortei. Vamos lá. Daí essas todas aqui, como inclusive eu já criei a parede interna, é só passar para 15 centímetros interna. Se for de outro material, então edita, duplica a partir de outro material. Por exemplo, se é cerâmica, pintura, lados diferentes. Então aqui eu vou colocar 15 centímetros interna, que eu já tinha criado. Daí deixa ele passar aqui, também é de pintura branca 15 centímetros, só que agora essas aqui são internas. E repara ali no levantamento de material,
Opa, agora aumentou um pouquinho mais aqui o metro quadrado daquilo que vai de revestimento no pavimento de cima. E se eu quisesse aqui em cima, então, passar ou externa, do jeito que tava bom, ou por algum motivo quero computar diferente para essas aqui ser de sofito. Eu vou dar Tab, clica, daí Tab alterna a possibilidade de seleção, clicar, seleciona. Com todas essas selecionadas, eu poderia também editar tipo e duplicar. Tem que editar tipo e duplicar, porque senão sobrescreve informação. Parar para pensar 15 centímetros está aqui embaixo, tá ali também, na parte do térreo. E não é isso, só aqui que eu queria que fosse diferente. Então tem que editar, duplicar. Daí eu vou falar que isso aqui é da platibanda. Se de repente, por algum motivo, você tem que computar isso diferente. Então isso aqui vai ser platibanda. Daí ok. E daí na platibanda eu vou colocar, poderia ser exterior, dependendo do tipo de análise que você deseja, poderia ser sofito, que sofito é telhado. Sofito é, na verdade, região de beiral. Daí vamos lá, daí ok, daí perfeito, daí tá aí. Agora, se eu for ver aqui no levantamento de material, repara que em tempo real ele vai consertando. Se por algum motivo eu tivesse que mudar aqui, daí, opa, eu errei, era exterior. Daí ele vai aplicar para essa parede, daí eu vou dar ok. Daí repara que ele volta a parede inteira, ela composta daquelas camadinhas, vai voltar aqui o metro quadrado que eu estou computando, vai voltar para a função exterior. Ou então aqui, mesma coisa se eu quisesse mandar por cá de volta, daí eu vou mandar aqui de volta para a parede platibanda, que vai ser dentro do editar tipo, vai ser sofito. Daí ok. Daí agora em tempo real na tabela ele também volta para cá. Então a gente pode controlar por tabela, pode controlar por planta também. Vai que de repente eu coloquei tudo com 15 e agora por tabela eu vou organizar um pouquinho mais a informação do meu projeto. Daí perfeito, dá para fazer por tabela. E vou fazer só um último comentário aqui. Dependendo da gradação de detalhamento, você vai fazer parede de 3 camadinhas. Daí seria, por exemplo, pintura, bloco e pintura. Mesmo que a pintura ficasse com 3 centímetros, que a gente sabe que não seria um monte de demão até dar 3 centímetros. Seria, na verdade, uma camadinha que termina em pintura, porque meu grau de detalhamento era mais baixo. Então, nesse caso, essa camadinha eu entenderia depois, quando eu exportasse ela do software de, por exemplo, de orçamento, eu saberia que nessa camada que eu fiz num detalhamento mais prévio, mais preliminar, essa camada seria composta de tantos por cento de chapisco, tantos por cento de emboço, tantos por cento de reboco, de argamassa, de massa fina, massa corrida, massa acrílica, enfim, e depois por fim a pintura. Então isso daí a gente saberia que estaria ali embutido naquele 3 centímetros de pintura. Isso se você fosse fazer uma gradação mais simplificada. Agora, se você sempre faz o mesmo tipo de projeto, por exemplo, se você sempre faz uns Minha Casa Minha Vida de 40 e poucos metros quadrados, 2 quartos, e é sempre com aquela pintura, sempre com aquela cerâmica 20 por 20, então você poderia já criar a parede com todas as camadinhas de chapisco, emboço, reboco, argamassa e cerâmica já na separação certinha, que daí aqui já entraria direitinho de acordo com as camadas que você atribuiu ali na sua parede. Desde que você tenha atribuído certinho, aqui já entra certinho também no levantamento de material. Então eu peço para que salve seu projeto se você estava fazendo junto, que a gente continua no próximo a estar fazendo, por exemplo, a do piso também. Caso queira tentar sozinho, você já consegue fazer com base nisso que você viu aqui. Pode estar curtindo, pode estar compartilhando também para alguém que se beneficiaria deste conteúdo tanto quanto você. Se tiver algum comentário que você gostaria de acrescentar, ou se te ajudou de alguma forma, ou se você gostaria de ver mais conteúdos como esse, eu peço para que você comente também, mas a gente se vê na próxima então. Se não salvou, não esquece de salvar.